Então esse é o template N Segundo Cérebro, baseado no livro Criando um Segundo Cérebro, do Thiago Forte, que tem como objetivo te ensinar a construir um cérebro digital para fazer o trabalho que o seu cérebro biológico não foi feito para fazer. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link do template e o link do livro para quem quiser se aprofundar. E é bom que com o template você já consegue ir lendo o livro e aplicando, né, o que você aprende no livro. A primeira coisa que precisa ficar claro aqui é que o segundo cérebro não funciona para você gerenciar tarefas, não é um calendário, uma agenda. Ele é um gerenciador de conhecimento para te ajudar a ter mais clareza, né? Te ajudar a lidar com o excesso de informação nessa era moderna. Ok, então vamos começar aqui. Primeiro eu vou bloquear aqui, porque fica aparecendo aqui essas informações de editar, né? E eu gosto de bloquear alguns templates aqui para não ficar aparecendo essa opção de editar. Então ele fica bloqueado aqui, eu posso desbloquear aqui facilmente. Ok. Então pra que, né, ter um segundo cérebro? Vamos pensar no nosso cérebro biológico. Ele é muito bom ele é incrível, né, pra ter ideias, criar, resolver problemas. Porém, ele é muito ruim pra guardar informações, né? Ele esquece detalhes, ele confunde fatos e gasta uma energia enorme só tentando lembrar de tudo. E o segundo cérebro digital, ele funciona exatamente pra suprir essa dificuldade que o nosso cérebro biológico tem de armazenar informações. Então você descarrega a tarefa de lembrar nele e você libera a sua mente, né, o seu cérebro biológico. Então com isso, você reduz a ansiedade e ganha clareza, né, porque você sabe que nada importante vai se perder. Você também aumenta a sua criatividade, porque você vai, conforme você vai lendo aqui as notas, né, você vai fazendo conexões, revisando, né, então isso te dá mais criatividade. Vai melhorar a sua produtividade, né, porque você vai encontrar as informações aqui de forma mais rápida e você não vai precisar começar as coisas do zero, né, ficar repetindo pesquisa que você já fez e você deveria ter guardado de uma forma eficiente nessa informação para você conseguir acessar depois. E você também cria uma base de conhecimento, né? Então vai estar tudo aqui anotado, vai ter uma lógica aqui para você anotar as coisas, né? E você vai criar uma base de conhecimento sólida. Alguns dados, né, que ele apresenta no livro é bem impressionante. Há um dado que indica que consumimos 174 jornais diariamente de conteúdo, né? Isso dá mais ou menos 34 gigabytes de dados por dia, né? Outra coisa interessante também que ele passa no livro é que profissionais que trabalham, né, com conhecimento, informação, eles passam em média 76 horas por ano procurando arquivos e apenas 56% das vezes eles conseguem encontrar esses arquivos. Então, para lidar com esse excesso de informação, né, essa ansiedade constante de que estamos esquecendo alguma coisa importante, a estresse mental, porque nosso cérebro nunca descansa, né, ele nunca desliga de verdade, ele tá sempre tentando gerenciar tudo isso vai gerando também a pobreza de atenção, né, fica quase impossível focar em uma tarefa por muito tempo, e tudo isso leva à procrastinação, porque com tanta informação bagunçada, a gente simplesmente não sabe por onde começar um projeto e acaba paralisado. Então, segundo o cérebro, ele se torna quase uma necessidade, né? E a finalidade dele é exatamente essa, te ajudar a gerir todo esse volume de informações para que ele deixe, né, de ser uma fonte de estresse, essas informações, e transforme numa ferramenta para pensar, para você conectar as anotações, né, suas pastas e criar alguma coisa, né? Então é focado na ação, não é só você vir aqui e ficar anotando coisas, né? Você vai ver daqui a pouco que o foco do segundo cérebro é bem forte na parte de buscar ação. Ok, para você criar um segundo cérebro, você só precisa de anotações e pastas. Então, basicamente, você vai fazer anotações, relacionar, colocar essas anotações nessas pastas, né? Seguindo uma ordem lógica. E daqui a pouco eu vou explicar essa ordem lógica. Ok, no livro, ele explica o Code, que é um sistema que ajuda a gente, funciona como um guia, né? Pra gente construir, alimentar, que é a parte do segundo cérebro, e organizar, né? Inclusive, essa parte de organização tá dentro desse método, né? O Code. Então vou explicar aqui o que é o Code. Ok, então o C é de capturar. Então basicamente é você criar uma nota, né? Vou criar uma nota aqui, clicar no botão, nova nota. Então esse é o C de capturar. E você vai fazer o quê? Você vai anotar coisas que ressoam em você, né? Ele fala isso bastante no livro. Aquilo que te inspira, que te deixa curioso, ou que te surpreende de alguma forma. Só de você criar esse hábito de você anotar as coisas, né? Já alivia uma pressão na sua memória, né? Você perde aquela sensação, aquele medo de esquecer as coisas. E aqui nesse primeiro momento, ele fala bastante isso no livro. Você não precisa ficar preocupado em relação a onde você vai guardar essa captura, né? Então a ideia aqui é você fazer simplesmente
basicamente a captura. Depois você pensa em como você vai organizar, qual pasta você vai relacionar essa nova anotação. Ok, o C de capturar é tranquilo, né? Você vem aqui, faz a sua captura e depois que você captura, a gente vai pro O do code, né? A parte do O, que é organizar. E para você organizar essas pastas, você tem que seguir o para, que é um acrônimo, né, de projetos, áreas, recursos e arquivos. E essa ordem aqui, ela segue uma lógica que é a da acionabilidade. Então, qual é a probabilidade, qual é a chance de você acessar aquela informação? Então, primeiro, os projetos são os mais acionáveis, que você vai ter mais probabilidade de acionar. E aqui em projetos, né, projeto de escritório, essas coisas complicadas não. Qualquer objetivo, né, tem que ter um início e um fim e um resultado específico. Então aqui, sei lá, aqui no meu caso aqui eu tava criando um template do segundo cérebro. Então pode ser um projeto, tem um início, né, eu comecei ali, tem um fim, determinada data para mim terminar e tem um objetivo específico, que é terminar o template, né? Então, por exemplo, aqui, vamos supor que você faz faculdade. Pode ser se preparar para uma prova, então você vai pegar, reunir as anotações que você tem aqui e agrupar nesse projeto. Sei lá, às vezes você faz academia e você tá num projeto de cutting, né, para perder quilo, ou você tá num projeto de bulking para ganhar massa muscular. Enfim, qualquer objetivo específico, né, de curto prazo, que tem um início e um meio e fim, pode ser um projeto. E eles são os mais acionáveis, né? Então eles têm a maior probabilidade de você acessar essas informações. São coisas que você está focando no momento atual da sua vida, né? E se não tiver um fim, aí é uma área da sua vida, né? Então aqui nas áreas, eu já deixei aqui a descrição, né? Tá vendo? Quando eu coloco o mouse em cima aqui da visualização, ó, quando eu coloco o mouse em cima de projetos, aparece a descrição de projetos. Quando eu coloco o mouse em cima de áreas, vai aparecer aqui a descrição de áreas para quando você for utilizar aqui o template, quiser revisar, né, ficar confuso. Então, áreas são responsabilidades da sua vida que não tem um fim. Então, por exemplo, sei lá, saúde. Não acaba a saúde, né? Vai até, quer dizer, tem um fim da sua vida, né? Mas enfim, finanças não acaba, não tem um prazo ali, né? Você continua. Falando em finanças, logo eu vou trazer um template financeiro, trazer um vídeo, né? Ficou bem legal. Dá para você fazer controle de contas, de cartões, compras parceladas, para você saber a fatura que a compra vai ir. Consegue acompanhar o que você gastou em cada mês, né? Em relação a receitas e despesas. Então tá bem completo, ficou bem legal. Logo eu vou trazer vídeo aqui pro canal. Vou explicar agora o que é o recurso. O recurso são basicamente seus hobbies, interesses. Você não tem uma responsabilidade. Então, sei lá, poderia colocar aqui xadrez, por exemplo. Vou criar uma pasta aqui, ó. Vem aqui, criar a pasta xadrez, que eu gosto de jogar xadrez. Categoria é um recurso, né? Não é um projeto, não tem um início, meio e fim. Não é uma área também, eu não sou enxadrista, não dou aula de xadrez, eu não produzo conteúdo de xadrez, então é um recurso, né? Algo que eu gosto de jogar de vez em quando. Ok, criei aqui a pasta, agora eu vou vir aqui em conteúdo, ó, só pra mim poder escolher o ícone. Então, como é um recurso, eu vou usar esse ícone aqui, ó, de salvamento, né? Ok, pasta criada. Agora eu posso vir aqui, criar anotações, ou posso criar anotações diretamente aqui da pasta, né? Vou vir aqui em notas, abertura siciliana. Tá aqui, ó. Vou criando as notas. Se eu quiser adicionar uma nota que já existe, eu vou vir aqui, ó, vincular item existente. E aí eu posso selecionar uma nota que já existe, vai ficar aqui. E ela vai ficar aqui nessa pasta de xadrez. Eu vou esconder aqui. Isso aqui eu gosto sempre de minimizar, para ficar mais limpo, né? E eu vou voltar aqui. Ok, já expliquei então projetos, áreas, recursos, né? São hobbies ali, seus interesses, que não tem uma responsabilidade, não tem também não tem um início, meio e fim, um objetivo específico, então é um recurso. E a parte de arquivos é mais tranquila, são basicamente projetos, áreas, recursos que são arquivados. Então, se você acabar um projeto, você pode vir aqui e arquivar o projeto. Então ele vai vir aqui e aí deixa o seu espaço aqui, né, mais limpo. Então arquivos é para isso. Há uma área, sei lá, mudei de profissão. Vou lá e arquivo essa área. Não é mais uma responsabilidade. Recurso, né, algo que eu tenho mais interesse. Vou lá e arquivo para deixar o meu espaço mais limpo. Então essa parte é bem tranquila, né? Essa parte do para. Ok, já falei do C de capturar, do O de organizar e agora é o D de destilar. Então quando você faz uma anotação, vou pegar a anotação aqui, que já tem um exemplo. Inclusive essa pasta aqui em recursos eu vou deixar salva no template para quando vocês duplicarem o template, já deixar salva essa pasta, né, para vocês revisarem aqui as anotações. Então eu vou mostrar aqui, cadê? Você vai lá, faz a anotação. Quando você faz a anotação, aqui o exemplo, ela vem na camada, cadê? Aqui, ela vem na camada 01. Ou seja, você foi lá, selecionou a parte importante que você quer salvar, então essa é a camada número 1. Quando você começa a revisar essa nota,
você vai começar a destacar em negrito as partes mais importantes. Então essa é a camada 2. Qual que é a ideia aqui, conforme você vai avançando? É você encontrar a essência da nota. Então na camada 3, você vai pegar essas partes em negrito que você destacou e você vai fazer mais um destaque. Pode ser colocando cor, né, na anotação. Esqueci o nome desse negócio aqui, esse background aqui. E aí você vai na última camada, né, que é quando você... A última camada se chama resumo executivo, que é quando você já consegue resumir essa nota, né, você consegue fazer resumo dessa nota. Então, aqui é o último nível, né? Então você consegue encontrar a essência da nota. Então era isso aqui a nota, né? Cadê? Era isso aqui. Você consegue resumir a nota. É claro, você não tem que ficar contando que a primeira revisão tem que ser camada 01. A segunda revisão tem que ser na camada 02. E na próxima revisão, 3 e 4 revisões. Não, não é isso. É conforme você vai revisando, né? Não tem nada a ver com o número 4 aqui. Você tem que fazer 4 revisões. É conforme você vai revisando, você tem que sempre procurar a essência da nota, até chegar no resumo executivo. Eu vou deixar essa anotação aqui, que ela explica, né? E essa nota vai ficar salva aqui no template, essas notas aqui. São os conceitos que eu tô explicando aqui no vídeo, mas vão ficar salvos aqui pra você revisar. Então a parte de destilação, você controla aqui. Então se é uma nota, né, que tá na camada 01, que eu acabei de salvar, capturar, ela vai vir por padrão na camada 01. Comecei a revisar, comecei a colocar em negrito, camada 02. Peguei essa parte em negrito, coloquei mais um destaque, camada 03. Já tô conseguindo criar um resumo para extrair a essência da nota, camada 04. E aí as camadas 04 significa que essas notas aqui são as suas melhores notas. Enfim, tudo isso aqui que eu tô falando você pode aprofundar no livro. Talvez possa parecer confuso no início, mas é só um pouco de prática que você já consegue pegar o jeito. Inclusive o para, essa forma de organização aqui, não precisa ser só no segundo cérebro. Você pode utilizar em outros softwares. Então eu já coloquei nas minhas pastas do Windows, já organizei o meu Drive, estou organizando as outras ferramentas que eu utilizo também. E a diferença é brutal, é muito rápido a encontrar informações dos arquivos. E a última letra do code, né, o E, de expressar, é basicamente você fazer alguma coisa com aquela nota, né, com essas notas devem ser úteis para alguma área, recurso, ou se transformar em projeto. Então esse é o foco do segundo cérebro. Se expressar é justamente essa parte de você fazer algo com essa nota, né. Então expressar, eu não lembro se ele fala isso no livro, mas a minha interpretação é que expressar é quando aquela nota, aquela informação, ela tem uma aplicabilidade na vida real. Então, por exemplo, pode virar aqui um projeto, sei lá, pode virar uma postagem, um site, enfim. Então a ideia aqui não é só você ficar acumulando informação, você tem que fazer alguma coisa com essas informações. Ok, então esse é o code, expliquei o code. Dentro do code tem o de organizar, que tem o para, né? E esse aqui é o segundo cérebro, então são coisas diferentes. Esse é o segundo cérebro, onde vai estar as anotações e as pastas organizadas através do para. E o code é um sisteminha que te ajuda a capturar, organizar, destilar e expressar essas notas, né? Então são coisas diferentes. E isso causava um pouco de confusão, né? Então são coisas diferentes, são interligadas, mas são coisas diferentes. Ok, então agora eu vou passar um pouco mais aqui pelas anotações e pelas pastas, né? Então eu vou abrir aqui uma anotação. Aqui você tem um botão de voltar, então volta aqui pro início. Vai ter aqui a camada, né? Eu já expliquei a camada. E tem um tipo também, então você vai colocar qual é o tipo de anotação. Então pode ser destaques aqui de livros, né? Artigos, citações, enfim, tem vários tipos aqui. E aqui abaixo vai ter a parte da nota, né? Então aqui é a nota em si. Tem informações aqui que você pode colocar qual é a fonte. Colocar aqui a fonte, pode ser link, enfim. Tem a parte de tags. Aqui a parte de tags fica por último, né? Utilizando o para, eu nem tô sentindo, na verdade, necessidade de utilizar tags, mas quando for necessária, você pode utilizar aqui. No livro ele fala bastante sobre tags, pra mim ficou meio confuso, ficou tipo, você pode criar basicamente o seu estilo de utilizar tags, né? E nem precisa se preocupar agora no começo, ele fala sobre isso no livro, né? Primeiro faz as anotações, cria as pastas, seus projetos, suas áreas, seus recursos. E mais pra frente você começa a utilizar tags. Aqui tem as datas, então a data de criação e a última edição para você manter um controle mínimo ali, né? Então aqui na caixa de entrada, notas que não estão relacionadas a pastas, elas vão permanecer aqui, até que você defina um local para armazenar essa anotação. Então essa aqui, por exemplo, eu posso vir aqui em projetos e vincular a um projeto que já existe. Ou eu posso criar um novo projeto daqui mesmo. Aqui nas áreas a mesma coisa. Eu posso vincular a uma área que já existe, ou eu posso criar uma nova área também. Recursos, a mesma coisa. Então essa estrutura aqui da anotação, com o tempo você vai acostumando. E
a pasta aqui, vou abrir uma pasta aqui. Essa estrutura, tem o botão de voltar também. Tem a categoria, né? Se é um projeto ou recurso. A quantidade de notas que tem, você pode arquivar, se você quiser. E aqui são as notas dessa pasta. Então vai aparecer aqui todas as notas, camada, para você identificar em qual nível de destilação está essa nota, né? E aqui tem um conteúdo, você pode também adicionar conteúdo aqui no projeto, mas isso aqui ele não fala nada no método e eu também nem utilizo, né? Então a ideia é você realmente criar notas aqui dentro da pasta. Então é basicamente isso. Essas anotações aqui do segundo cérebro vai estar aqui no template, quando vocês duplicarem. Então esse é o template, vou deixar o link dele na descrição. Para duplicar o template, vocês vão acessar o link na descrição e clicar aqui, ó, bem aqui em cima. Deixa eu dar um zoom aqui. E aí vai aparecer essa opção aqui. Você pode escolher o seu espaço de trabalho, vai aparecer o seu. Na verdade, só vai aparecer essa opção aqui, ó, adicionar o particular. Aí pronto, ele vai avisar que ele está duplicando. E quando tiver duplicado, vai aparecer template ali. Olha lá, apareceu e pronto, template duplicado. Lembrando que aqui o objetivo não é você ter uma organização perfeita, né? Então, cria as pastas, as anotações. Isso aqui é bem flexível, você pode mudar aqui. Um projeto pode virar uma área, um recurso facilmente, você pode mudar aqui o título. Então é bem flexível aqui o template, né? Então é isso, duplica lá o template na descrição. Compre o livro para se aprofundar. Você vai conseguir tirar mais proveito do template com o livro. E se gostou, deixa o like, compartilha com alguém que você acha que precisa se organizar. Se você não gostou, deixa o dislike e compartilha com um inimigo.